Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, hoje aceitando aí um desafio da equipe, que foi feito de fazermos o culto aqui hoje, nesta manhã tão maravilhosa. Quero já de início dizer aos irmãos que a responsabilidade é a mesma, olhar para vocês aí em casa e estar aqui no púlpito e com a equipe. Isto faz realmente uma responsabilidade sobre nós, mas o Senhor nos chamou e tem capacitado cada um, tanto a equipe que transmite, como aqueles que cantam, aqueles que tocam, aqueles que pregam. O Senhor, Ele proporciona isto para que a sua igreja não fique ao léu, ela está sempre acompanhada, e damos graças a Deus, pois muitas igrejas nesse momento, muitos irmãos veem a presença de Deus. É um dia maravilhoso, o dia está lindo, e por que não começar esse dia tão lindo e tão maravilhoso louvando a Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, todo o tempo, todo o dia, todo o momento Tu és bom. Tu és um Deus de providência, Tu és um Deus de cuidado, és um Deus, Senhor, que olha e observa cada servo Seu. Obrigado, Senhor, porque a Sua poderosa mão está sobre a casa de cada servo, está sobre a nossa vida e principalmente sobre a igreja. Ó Deus, que neste momento, nós aqui na igreja e cada irmão, cada casa, Senhor, que para ouvir este culto e cultuar conosco, seja, Senhor, presente nesta casa também, na vida dos irmãos que através da rede social está cultuando ao Senhor, Pai. Recebe louvor, recebe a adoração, recebe também, Senhor, o desejo de cada coração, porque sabemos, Senhor, o desejo de estarmos juntos, de estarmos reunidos. Hoje é possível através da internet, no mesmo pensamento, no mesmo espírito, e oramos para que volte-se logo, Senhor, a possibilidade de estarmos juntos na Tua casa. Ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, é o que Te agradecemos desde já. Amém. Glórias a Deus. Gostaria de, junto com os irmãos, cantar o hino de número 8. Nosso querido irmão Tiago vai estar deixando aí as letras, por acaso o irmão não tem o hinário em casa, e o irmão ou a irmã nos acompanha. Jesus, pastor amado, reunimos hoje aqui, concede que sejamos um culto só em Ti, contém das
papel da igreja, unirmos cada vez mais em Cristo, né? Como a tua palavra diz, Senhor Jesus, Pai, que eles possam ser um, como eu e o Senhor é um. Glórias a Deus. E viemos adorar o Senhor nesse mesmo espírito de adoração, cantando o hino número 9. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Novamente. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar a Deus. Eu só vim louvar seu nome, aleluia. Eu só vim louvar a Deus. Entrou em minha vida um dia especial, encheu meu coração de um gozo divinal. E esta é a razão, pois eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome, aleluia. Vamos adorar a Deus. Aleluia. É por isso que a igreja de Cristo se une, se junta, mesmo que esteja separado em corpo físico, mas em espírito, se junta para adorar a Deus. E nesse dia de hoje temos a alegria também, não posso deixar de esquecer aqui, o aniversariante de ontem, foi o nosso querido irmão Miranda. Quero deixar aqui as minhas considerações deste homem de Deus, esse homem que é um exemplo, especialmente para mim, para minha família. Quero agradecer a Deus pela vida dele. E também há 6 dias atrás foi também o aniversário da sua esposa, a irmã Gininha. Portanto, tanto para um como para o outro, eu quero deixar aqui o versículo que está em Provérbios, capítulo 16, verso 31, diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Vou repetir: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Glória a Deus. Pois eu posso observar, e não só eu, como toda a igreja, os irmãos que acompanham e conhecem vocês há muito mais tempo, vocês são justificados, né? Por Jesus Cristo, pelo sangue e também por uma vida justa, sempre dedicados à obra do Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais usá-los na obra dele. E ao olhar no espelho, ver alguns cabelos brancos, possa ter a certeza que é a coroa daquele que é justo, daquele que o Senhor aumentou os dias de vida. Então que Deus abençoe muito, tanto o irmão Miranda, como também a irmã Gininha e todos os irmãos que fizeram aniversário essa semana. E eu quero cantar o hino de número 55, que é um hino que eu sei
o nosso querido irmão cantaria, se cá estivesse, vai cantar em casa, com certeza, né? Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por tudo que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento, morte e ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia! Este hino, ele é claro para qualquer um entender o sofrimento, mas mesmo no meio do sofrimento, graças dou. Porque pelo dom da eterna vida, para sempre hei de dar. Ele não esconde as lágrimas, ele não esconde o sofrimento, ele não esconde os espinhos das rosas tão lindas que às vezes nos oferecem, né? Ele é bem claro nisso, mas no final, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que todos os aniversariantes continuem assim, dando graça todos os dias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Agradecemos pela vida, Senhor, do nosso querido irmão Miranda e também da irmã Geninha. Deus, eles completaram mais um ano de vida, Senhor, na Tua presença, na Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo, Senhor, das Tuas poderosas mãos. Continua, Senhor, guardando, dando graça, força, sabedoria. Faça com que eles possam continuar sendo, Senhor, exemplo, tanto para nós que aqui estamos, como para qualquer outras pessoas que venham a conhecê-los. Deus, estenda cada vez mais, Senhor, a tenda da sua casa, as bênçãos, Senhor, derramadas sobre a vida deles. Obrigado por cada um. Também aqueles irmãos que fizeram aniversário, guarda-os em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu peço para que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 9. Peço desculpa, Mateus capítulo 8, a partir do verso 5 ao 13.
Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Glórias a Deus pela palavra aqui lida e escrita. Nós observamos o poder do Senhor Jesus no encontro de um homem, por sua vez, bem apresentado com relação à sociedade, pois era um centurião do Império Romano, e vemos aqui claramente que ele tinha uma posição alta, tanto na sociedade naquela época, do povo de Israel que ali estava, quanto também sobre a sua própria nação, pois sendo um centurião, como ele mesmo aqui diz, ele diz que há guardas que ele diz, vai e eles vão, e diz, vem e eles vêm, tanto aos guardas como aos criados. Mas observamos claramente aqui, que uma pessoa naquele tempo, nessa posição que ele tinha, nós observamos que não era familiarizado com o judaísmo, com a religião ali que eles escravizavam. Portanto, podemos dizer que o centurião, outrora, foi uma pessoa ignorante às leis religiosas naquela época. Ele observava, mas não entendia exatamente e não cria naqueles rituais religiosos a que ele via e estava familiarizado. Uma coisa é você observar de longe e ver os sacrifícios que são feitos. Outra coisa é entender para que são feitos e por que são feitos. Então ele andava no meio do povo de Israel, sem perceber, sem entender, mas de repente, ele começa a ouvir que há um certo Jesus, que também é do mesmo povo de Israel, mas fala diferente, prega diferente, cuida das pessoas diferente, entende claramente a necessidade de cada cidadão. E é um Jesus que anda em todas as áreas da sociedade. Tanto ele fala com os fariseus, como ele fala com os republicanos, como também fala com os mais baixos da sociedade na época, sendo eles assim escravos, doentes, aleijados, e nós vemos claramente. E esse é o cenário que o centurião está, na sua posição, cheio de poder e autoridade para mandar e desmandar, e de repente ele se encontra com algo
que ele não tem poder nenhum, que é a doença do seu servo. E vemos aqui claramente que ele diz que ele está atemorizado. E o que me chama a atenção, e que nós vamos falar hoje, é sobre a fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas elas existem, através da fé. E aqui vai dizer que as Escrituras, ela nos mostra vários tipos de fé, né? É interessante, porque muitos não possuem fé. Nós vamos encontrar na Bíblia que muitos não possuem fé. E está em João 12, 37 e 38. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na sua pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nesta época aqui, havia um povo que precisava crer. E aqui o Senhor Jesus, apesar de fazer vários milagres dentro do povo de Israel, a palavra vai dizer: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles quem? Do povo de Israel, do seu povo, daquele para o povo que ele veio para fazer a diferença, para morrer por eles. Eles não creram. Há um outro detalhe também da fé, um outro tipo de fé. Outros, uma fé pequena. Nós vamos encontrar em Mateus 16, capítulo 16, no verso 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não terdes trazido pão, está se referindo ao momento em que os discípulos entram no barco, deixando assim um grande milagre que até hoje é pregado, da multiplicação dos pães, e entram num barco para uma viagem sem o pão. E o Senhor aqui chama a atenção deles. Então outros têm pouca fé, mesmo estando do lado de Jesus, mesmo vendo, observando tudo o que Jesus fazia, o Senhor chama a atenção dos discípulos dele. Ele diz: homens de pouca fé. Também, agora vemos aqui algo interessante. Os tessalonicenses tinham uma fé que acrescentava, ela crescia e ela era ativa, uma fé crescente e ativa. Olha que interessante: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aleluia! Glórias a Deus. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. Eu vou ler novamente. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Nós cantamos o primeiro hino, onde se diz a respeito do amor vivido hoje, e é necessário esse clamor dentro da igreja. E observamos aqui que Paulo vai claramente observar uma fé crescente dentro da igreja tessalônica. Esta fé aqui, ela não é estável, ela não está parada. Esta fé é crescente e ativa. É por isso que vale a pena fazer parte da igreja de Cristo. Às vezes há pessoas fora da igreja que até têm fé em Cristo, até recebe curas, porque invocou o nome do Senhor Jesus. Mas quando eu quero ver a minha fé em constante crescimento, quando eu quero ver a minha fé em atividade, eu estou na igreja, eu estou no corpo. Por isso a importância de estar na igreja, por isso a importância de estar inserido na igreja. Já dissemos aqui, e a palavra de Deus vai dizer, nós não
conseguimos ser corpo se estivermos separados, do que vale uma amputação, do que vale um braço amputado. Ele não está no corpo. Por isso aqui a necessidade. E aí você vai contra aquela frase, diz: mas eu não tenho tanta fé assim. Mas você tem fé em coisas que eu não acredito e é muito para mim. Pode ser muito para você, mas se você estiver na igreja, você vai perceber que a sua fé vem crescendo a cada dia mais, porque é assim que aconteceu na igreja de Tessalônicas. Foi exatamente isso. E Paulo, aquele que implantou a igreja através do poder do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, ele manda uma carta dizendo assim: eu não me canso de agradecer a Deus, eu não me canso de lembrar como foi lindo o começo dessa igreja e como está sendo. Eu estou observando de longe, eu recebo notícia de que a fé de vocês está crescendo muitíssimo. Como? E o final, ele deixa muito claro. Como? O amor de vocês, um para com o outro, está aumentando. E é visível a todos que conhecem a igreja de Tessalônica. Glória a Deus. Como igreja, eu tenho a possibilidade de ter uma fé crescente e ativa. Como igreja, não sozinho. Como igreja, eu tenho a possibilidade de ter uma fé crescente e ativa. Nós entendemos isso? E depois também tem aqui a fé de Abraão, que é realmente, quando nós lemos sobre Abraão, temos as nossas experiências e pensamos e imaginamos e oramos e estudamos sobre a fé deste servo de Deus. E Paulo vai dizer disso também em Romanos capítulo 4, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Aleluia. A fé de Abraão era tão grande que por todo o tempo que vivermos, de geração em geração, todos que leem sobre ele, sobre a fé que ele exerceu, nós vamos dar glórias a Deus. Nós vamos dar glória a Deus pela fé de um homem que há muitos anos viveu, mas acreditou nas promessas. Não houve incredulidade. Houve sim momento de desespero, momento de medo, mas sempre recorria a Deus e sempre firme na promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Eu e você, estamos dando glórias a Deus naquilo que nós pensamos, nas promessas que nós estamos esperando a ser cumpridas na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos, na vida até mesmo da empresa onde se trabalha. Isso é necessário. Isso é necessário. Entendermos que a fé que exercemos também glorifica a Deus. Glórias a Deus. Há um outro detalhe: o centurião tinha uma grande fé. Exatamente, o centurião tinha uma grande fé e com ela tudo é possível. Mateus capítulo 9, no verso 23 ao 26, vai dizer assim: E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. O centurião tinha uma grande fé, e com esta grande fé tudo é possível. O mesmo Jesus que entrou naquele quarto,
para ressuscitar aquela menina, estava agora diante do centurião, e ele já sabia de algo que estava acontecendo, que aqui diz, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ele já sabia para onde ele estava indo, ele já sabia com quem ele ia falar, e essa é a certeza que eu e você tem, quando estamos na presença do Senhor, quando estamos em oração, quando estamos na igreja, nós estamos falando com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É simplesmente com Ele que tudo é mais simples, que o nosso coração se abre, que os nossos olhos enchem de lágrima, mas Ele mesmo enxuga as nossas lágrimas. Portanto, ele entendeu isso, é independente do status que ele tinha. E deixo aqui para nós uma reflexão, independente do status que você tem na sociedade, se você precisa de um toque de Jesus, se você precisa de algo de Jesus, venha até Ele. Foi isso que aconteceu. Você ouviu falar de Jesus, talvez algo na sua vida aconteceu e você precisa de um milagre. O Senhor é o Jesus da cura, o Senhor é o Jesus da amizade sincera, da verdade, e Ele também é o Senhor do milagre. Ele pode sim resolver o seu problema. Nós não sabemos o milagre que você precisa, talvez seja físico, talvez psicológico, talvez no seu coração, em sua mente, em seus olhos. Ele pode, venha até Jesus, venha diante dele, como também o centurião veio. Então, independente do seu estado, muitas das vezes pelos status que a sociedade nos coloca, ou até mesmo estamos incluídos nele, temos vergonha. Mas, poxa vida, isto não me pertence, isso daqui é exatamente esse cenário que o centurião estava. Mas ele precisava de algo que só Jesus poderia fazer. E eu tenho certeza, se você precisa de algo que só Jesus pode fazer, Ele está aqui hoje, falando com você, independente do seu status, independente a sua carteira de faculdade, ou independente dos seus diplomas, Ele está aqui, é só Ele que é o interessado em você. É só Ele que traz a salvação, é só Ele que traz um milagre. Nós não devemos andar atrás de milagre o tempo todo. Temos que confiar em Deus. Mas nós observamos a Bíblia. E a Bíblia vai nos mostrar que várias pessoas vieram até Jesus através do milagre. Talvez aqueles que não precisaram do milagre, simplesmente abriu-se os olhos do conhecimento e disse: olha, realmente eu preciso de Jesus. Eu tenho uma vida normal e pronto, eu entendo que eu preciso de Jesus. Então, todos vieram a Jesus de uma maneira, seja de milagre, seja através da palavra, seja através de um sofrimento, seja qual for, vieram a Jesus. E eu te convido, faça isso, venha até Jesus, fale com Ele, pois Ele tem um milagre. Exerça esta fé que eu tenho certeza que tem dentro do seu coração. Quando nós vemos que as coisas não vão bem, quando nós vemos que tudo aquilo que nós temos não traz o resultado para aquela situação, com certeza no nosso coração vem sempre um que pode. Jesus pode todas as coisas. Aleluia! Vamos andar. A fé do centurião, a sua fé parece-nos grande. Por quê? Por que, pastor, você acha que a fé do centurião, ela é uma fé grande, é uma fé que realmente é capaz do impossível? Quando olhamos a sua posição como oficial romano, não temeu ao escarnio, não temeu as gozações, não temeu as chacotas do seu status,
né? Porque às vezes muitos não vêm na igreja porque, puxa, o que seria eu, um advogado, entrar numa igreja? O que sou eu, um juiz, entrar numa igreja? O que sou eu, um soldado, seja qual for? Este é o seu lugar, é o meu lugar. É aqui que encontramos o nosso Senhor Jesus, e Ele sara as nossas feridas. Então, independente, mais uma vez, da nossa altura na sociedade, o Senhor Jesus, Ele nos recebe. E uma fé assim está acima da soberania, da zombaria, da posição. Essa era a fé do centurião. Outro detalhe, a fé do centurião, ela foi grande em relação à circunstância. E nós vemos que veio até Jesus. Aleluia! Houve um movimento do centurião, daquele que precisa, daquele que está interessado. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus está à procura de corações, de alma, e Ele envia a sua igreja, envia os seus discípulos, envia os missionários, envia você dentro da sua casa, no teu trabalho. Então Ele está enviando, mas vai haver sempre aqueles que vêm de encontro com a palavra que está indo. É exatamente isso que aconteceu aqui. Exatamente. Veio até Jesus. E se por um acaso você se esqueceu ou não sabe, vamos ler Mateus capítulo 11, no verso 28 e 29. Olha aquele que vem até Jesus. Olha aquele que se achega até Jesus. Sabe o que vai acontecer? Olha Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia! É isso mesmo, para as nossas almas. Para a vossa, para a minha, para todas as almas. O nosso descanso está em Jesus. É a palavra de Deus que diz. Depende a entonação que eu leio a palavra de Deus. Depende muito da maneira que eu interpreto a palavra de Deus. Mas uma coisa eu digo: paz sempre tem em Jesus. O jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tenho certeza que há muitos que já não dormem. Tenho certeza que muitos estão dependendo de remédios. Tenho certeza que muitos dependem de situações complicadas. E cada vez se complica mais. Mas olha a palavra de Deus dizendo para mim e para você: e achareis descanso para as vossas almas. É a palavra de Deus que está dizendo. E glória a Deus. Uma fé assim veio até Jesus. Essa fé do centurião me mostra que uma fé assim produz movimento. Esta fé do centurião, ela é grande porque ela produziu movimento. Trouxe ele do lugar de conforto até Jesus. Por quê? Pela necessidade. E nós vamos observar, irmãos, que há um momento na vida de cada pessoa que as coisas não vão andar para frente e nem para trás. Que ele vai estar encurralado por todos os lados. E é nesse momento que ele vai precisar ouvir de Jesus, que ele vai precisar ouvir a palavra, é que ele vai lembrar da palavra que ele ouviu. E aí então ele vai vir até Jesus, porque a palavra dentro do coração dele vai produzir este movimento. E eu quero te encorajar hoje. Venha até Jesus. Ele pode
te dar a paz que você precisa, te dar a cura que você precisa, curar os seus, na sua casa, no seu trabalho, no seu ciclo de amizade. E eu já estou caminhando para o fim. A fé do centurião, grande foi sua fé, pois ele esperou um milagre do Senhor para seu escravo que estava paralítico. Ele disse assim: olha, manda apenas uma palavra. Aleluia! Glórias a Deus! Uma palavra. E hoje eu e você tem a palavra escrita. E quando eu leio, ela fala ao meu coração. E naquele dia, o centurião, que tanto precisava de um milagre, diz: manda somente uma palavra. E assim será feito. Aleluia! Onde é que está a sua preocupação? Vamos para a palavra. Aqui não tem só uma, tem várias. De acordo com a nossa necessidade. De acordo com a necessidade da igreja. É isso que eu preciso entender. Todas as respostas para uma vida justa, uma vida com Cristo, uma vida de resultados, uma vida de crescente fé, está aqui na palavra. E ele diz assim: manda uma palavra, manda só uma palavra. E aí eu te convido a ir em Salmo capítulo 7, verso 19 e 21. Olha o poder da palavra do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Diz assim Salmo 107, verso 19 ao 21. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aleluia! Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Aleluia! Glórias a Deus. Então clamaram ao Senhor. O que nós precisamos mais é clamar. É clamar. Porque Eclesiastes vai dizer: ao dia de chorar, ao dia de rir, o dia de dormir, o dia de descansar. Nós entendemos que às vezes são dias de clamar, pois andamos a nossa vida agradecendo a Deus, andamos a nossa vida em ações de graça, como cantamos o hino, mas vai ter o dia que é necessário clamar. Eu não sei como você se encontra, meu querido irmão, minha querida irmã, mas não esqueça que o clamor, aleluia, o clamor do Senhor traz para nós livramento. Foi o que aconteceu ao povo de Israel. E então clamaram ao Senhor na sua angústia. É na angústia que se clama. É na angústia que clama-se a Deus e chora e geme. É isso. Ah, se o nosso quarto falasse. Ah, se as paredes da nossa sala de estar falasse nas madrugadas, quando clamamos ao Senhor. Nós entendemos, e todas as vezes que há uma súplica, há um clamor, o Senhor vai enviar, aleluia, aleluia, a sua palavra. E quando eu percebo quantas Bíblias temos em casa, né? Quantos têm, às vezes, as Bíblias abertas em cima da estante? Ele já enviou a sua palavra. E ela, sim, vai nos sarar, aleluia. Vai sarar a minha e a sua alma. Vai sarar o nosso coração. Vai sarar a distância que eu tenho dos meus filhos, dos meus cônjuges, da minha família, dos meus amigos, vai sarar também. Ela tem o poder, e uma fé assim está carregada de esperança. A fé do centurião foi tão grande,
porque ele disse assim: Senhor, manda só uma palavra. E essa palavra, quando ela chegar lá, não se preocupa, ela vai fazer efeito. E quando nós olhamos para o salmista, ele nos relembra, aquele que clama, o Senhor envia a palavra, e nós como crente hoje, temos a palavra em nossas mãos, aleluia. Uma fé assim, a nossa fé, ela é carregada de esperança. É por isso que às vezes um descrente olha para o crente e ele está com um bom aspecto. Não é o fato de estar com bonitas roupas, vestimentas, mas é o seu rosto brilha, o seu rosto está com alegria. E podem dizer assim: epa, o que é que se passa? Temos aqui vários problemas, situações que ninguém resolve, mas olha para o teu rosto, olha para as palavras que saem da sua boca, aleluia. O que é que está saindo da nossa boca? Pois a nossa fé cheia de esperança está no nosso coração, na nossa coincidência, na nossa consciência. E já terminando, a fé mostrada pelo centurião foi grande em relação ao resultado. Olha que interessante, no verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. E sabe o que a gente aprende aqui? A fé que causa admiração em Jesus, no próprio Deus, ela será ricamente compensada. A fé que causa admiração, e ninguém pode dizer para mim que é impossível causar isso, porque aqui a própria palavra diz que o Senhor Jesus, ao olhar, admirou-se. E a expressão da boca de Jesus foi: nem em Israel, nos dias de hoje, nem na igreja, nem na minha igreja, eu achei fé assim. E olha, nós vamos observar que ainda existe esse tipo de situações. Ainda existe. Mas não é tarde. Não é tarde. Esta fé pode estar hoje, aqui, na sua casa. Este movimento está sobre a igreja. Este poder, essa autoridade de Jesus está sobre a nossa cabeça, a nossa casa, a sua igreja. A igreja de Jesus. E aí nós vamos perceber que uma fé como esta cresce e tem o seu efeito respondido. Então nós entendemos claramente, quando eu olho para o centurião, toda a sua vida, o que ele aqui causou, ele foi algo de admiração, tanto de Jesus como aqueles que estavam em volta. E aí quando eu volto para mim hoje, no século que nós estamos, nós vamos entender algo. Quando eu olho para a palavra de Deus e leio assim, em Mateus capítulo 21 e 22, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Para mim, o centurião responde e me ensina sobre isso. Paulo, se você quer algo da parte de Deus e necessita, porque uma coisa é querermos, outra coisa é necessitarmos. Tem que querer e necessitar, porque quando eu quero e necessito, eu clamo. Quando eu só quero, eu simplesmente deixo. Vá lá. Mas quando eu necessito, eu clamo. E clamando, eu receberei a resposta do Senhor nosso Deus. Porque ele diz em Mateus: e tudo que pedirdes em oração, crendo, aleluia, crendo, que eu e você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, possamos ter uma fé
que agrada a Deus, que chame a atenção do nosso Jesus, como aconteceu com o centurião. E aí sim, nós vamos ver grandes coisas, porque elas já estão disponíveis para a igreja de Cristo, nesses dias de crise, nesses dias tão difíceis. Ela já está disponível para mim e para você. Façamos parte deste movimento, orando, jejuando, buscando a Deus, vivendo uma igreja como Tessalônica, uma igreja que cresce ricamente em fé. Por quê? Porque vivemos a união, unidos em Cristo e unidos um para com os outros. E esta é a mensagem que veio ao meu coração para deixar aqui para a igreja. Que Deus, durante essa semana, continue vos abençoando, dando graça, força, perseverança na vida de cada um. Temos o culto agora à noite, e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração. Viva esse tempo, viva esta palavra. A palavra já está em nossas mãos. E a igreja, a equipe da igreja, os irmãos estão à vossa disposição. Seja para orar por você, seja para te ajudar a interpretar um versículo, um capítulo. Deixe que nós possamos te ajudar. Faça, venha até Jesus e Ele responderá aquilo que você precisa. Quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco todos os dias. O Senhor é com a sua igreja. O Senhor está sempre com a sua poderosa mão sobre a igreja. Nós estamos debaixo da tua proteção. E por isso, Senhor, nos alegramos. E por isso, Senhor, nós estamos felizes. Por quê, Senhor? Porque olhamos para ti todo o tempo, no meio da crise, no meio da dificuldade. Aqueles irmãos que estão, Senhor, nos hospitais. Aqueles que precisam, Senhor, de um milagre. Aqueles que precisam, Senhor, de um toque das suas mãos. Pai, o Senhor com a sua poderosa mão alcança cada irmão neste momento. Aquele, Senhor, que tem as suas mães, os seus pais em casa e cuida, Senhor, como um filho fiel, como uma nora fiel, como um genro fiel. Senhor, o Senhor está observando tudo isso. O homem, a mulher, os parentes às vezes podem não ver, mas o Senhor vê e entende claramente o ato da entrega. Aonde estiver um servo seu, aonde estiver uma serva sua, cuidando dos seus, Pai, encha o coração, encha o seu entendimento, encha, Senhor, a sua casa de alegria, e que este dia tão maravilhoso, Senhor, se transforme cada vez mais em glórias ao teu santo nome, se transforme cada vez mais, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, também oramos pelos nossas irmãs que trabalham nos hospitais, ó Pai, continua guardando, dando graça, força, sabedoria, Senhor, que elas possam desviar do mal e se proteger. Também os nossos irmãos que trabalham em lugares, Senhor, de acessos múltiplos, ó Senhor, ajuda cada um, Senhor, protegendo as nossas crianças, dê entendimento a eles, Senhor, abre a mente, dê paz, dê paciência, Senhor, para estar ali diante ao computador, entendendo as instruções do professor, para que eles possam ser sábeis na vida futura. Pai, que não venha trazer ressentimento, que não venha trazer, Senhor, prejuízo na educação dos nossos filhos, é o que nós te pedimos, Pai. Também, Senhor, durante essa semana, os irmãos que vêm trazer a palavra, Pai, sê com eles, usa, Senhor, a cada um. Também os nossos irmãos que estão em recuperação em casa, ó Pai, aqueles que precisam, Senhor, da recuperação, de um milagre, o Senhor olha por todos eles. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor olha e observa tudo aquilo que nós precisamos, alcança os nossos corações, Senhor, com um toque neste dia tão lindo e maravilhoso. Agradecemos também a equipe, Senhor, ali que o Senhor preparou, Pai, através da vida do Tiago. Ó Senhor, abençoa ele, dá graça, força, sabedoria, Pai, paciência também naquilo que é preciso, e junto, Pai, fazemos a tua vontade para a honra e glória do teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no coração de toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Um lindo resto de domingo para todos vocês. Deus os abençoe.